Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo e também aprovado no último concurso de oficial de promotoria. Dando sequência aqui nas nossas aulas, direto ao ponto, falando dos artigos, parágrafos mais importantes de cada uma das leis e resoluções que estão na sua prova, tá? Que vão cair lá na sua prova. Hoje é dia de falar da resolução 1364/2021, que sofreu aí alteração, né? Uma resolução nova, então vamos falar um pouquinho dela, pessoal. Como eu sempre digo, né? Artigo 1º, artigos iniciais têm uma importância grande. Diz aí, o procedimento investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado, tá? Então, guarda essas duas palavrinhas. A natureza é administrativa e investigatória. Também é importante que você guarde essas palavrinhas. Instaurado e presidido por membro do MP, com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo da propositura ou não da respectiva ação penal. Então, iniciativa pública também, tá bom? Guarda outra palavrinha aí. Parágrafo 1º, procedimento investigatório não é, olha só, lá na sua prova vai estar escrito o quê? É condição de previsibilidade dos pressupostos processual. Na verdade, não é, tá? Para o ajuizamento de ação penal, e também não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos legitimados da administração pública. Então, não exclui. Lá na sua prova vai estar escrito que exclui. Então, presta atenção nisso. Pulando aí para o artigo 3º, fala que o procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício por membro do MP no âmbito de suas atribuições criminais ao tomar conhecimento da infração penal de iniciativa pública também por meio. E aí vem a parte importante, ainda que informal ou mediante provocação. Então o meio pode ser mesmo que for informal. Isso daí vai cair na sua prova também. Parágrafo 5º. O membro do MP, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento no prazo de 30 dias a contar do seu recebimento às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhe sejam encaminhadas, podendo ser prorrogado fundamentadamente por até 90 dias, tá? Fundamentadamente por até 90 dias. Então guarde esses prazos aí que também podem cair em prova. Pulando para o artigo 6º, o procedimento investigatório criminal poderá se instaurar de forma conjunta por meio de força-tarefa ou por grupo de atuação especial. Isso pode perguntar na sua prova, que é composto de membros do MP, cabendo sua presidência aquele que o ato de instauração designar. Parágrafo 1º, poderá também ser instaurado o procedimento investigatório criminal por meio de atuação conjunta, olha só, entre ministérios públicos dos estados da União e de outros países. Olha só que interessante. Isso daí, se você vir em prova e nunca ter lido, você vai achar estranho, né? Tá escrito de outros países, mas é conforme tá aí no parágrafo 1º. E agora, pessoal, vamos pular aqui para o artigo 18, que eu considero a parte mais importante dessa resolução. Não tá nos artigos iniciais? Não tá. Mas esse acordo de não persecução penal é a parte mais importante dessa resolução. Isso daí você precisa saber, principalmente quando é aplicável e quando não é aplicável. Vamos dar uma olhadinha com muita calma, tá? Para você memorizar. Vamos lá. Não sendo caso de arquivamento, primeira coisa, não vai ocorrer, obviamente, um acordo de não persecução penal se for um caso de arquivamento de um crime ou de um possível crime. Então, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, ou seja, pessoal, quais são as condições? Não pode ser caso de arquivamento, o investigado precisa ter confessado formalmente e circunstancialmente a prática da infração, e essa infração não pode ter ocorrido com violência ou grave ameaça. E a pena mínima ainda tem que ser inferior a 4 anos. O Ministério Público, nesse caso, então, poderá propor um acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante algumas condições ainda, que pode ser cumulativa ou alternativamente, ou seja, pode ser uma só ou mais que uma, tá bom? Reparar o dano, restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ter nesse acordo, tá bom? Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, o investigado, no caso, ele vai precisar renunciar voluntariamente, tá? Lembrando, é alternativamente ou cumulativamente. Inciso 3. Prestar serviço à comunidade, entidades públicas, por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de
1 a 2/3. Então, a mesma pena mínima, que lembra, tem que ser inferior a 4 anos, pode ser o tempo que ele vai prestar serviço à comunidade, certo? E ainda a pena ao delito diminuída de 1 a 2/3, tá? Mas aí é diminuída de 1 a 2/3 e aí em local a ser indicado, né, essa prestação aí à comunidade. Inciso 4. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do Código Penal, entidade pública de interesse social a ser indicada pelo juiz de execução que tenha preferencialmente, palavrinha-chave, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos bens lesados pelo delito. Inciso 5. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público desde que seja proporcional e compatível com a infração penal imputada, tá? Então tem esses requisitos, né? Essas condições que você precisa saber. E aí, pessoal, o parágrafo 7º, ele trata quando não se aplica as hipóteses lá do caput do artigo, tá? Que é o acordo de não persecução penal. Quando que não se aplica? Então, se for cabível, inciso 1, transação penal de competência dos juizados especiais criminais, que está lá na Lei 9.099, que também cai aí na sua prova, então não cabe acordo de não persecução penal. Inciso 2, se o investigado for reincidente, tá? Ou ainda se houver elementos probatórios que identifiquem conduta criminal habitual, reiterada, profissional, ou seja, se o crime continuar acontecendo, se ele aconteceu por muito tempo na sua sequência, certo? Então, nesse caso, também não é aplicado o acordo de não persecução penal, exceto, pessoal, se essa continuidade for insignificante, tá? Em relação às infrações penais pretéritas, tá bom? Inciso 3. Ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos ao cometimento da infração a esse mesmo acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então veja, se ele foi beneficiado por uma dessas 3 coisas nos últimos 5 anos, não tem direito a um novo acordo de não persecução penal. E inciso 4, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Então, nesse caso aí, por conta de ser do sexo feminino, então se isso acontecer no âmbito da violência doméstica ou familiar, então isso também não vai entrar no acordo. Mais alguns aí, só para finalizar então, pessoal, parágrafos importantes que eu considero. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, tá? Então, se houver esse descumprimento, pode ocorrer o não oferecimento da suspensão condicional do processo. Celebração e o cumprimento do acordo de não persecução não constarão na certidão de antecedentes criminais, salvo, olha aí, exceto o inciso 3 do parágrafo 7º. Qual que é, pessoal, inciso 3? É isso aqui, ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, obviamente, né, pessoal? Para justamente ter o conhecimento que ele foi beneficiado para não ser novamente. Então, não vai constar no antecedente criminal, exceto se ele já foi beneficiário anteriormente, tá bom? Parágrafo 14º, cumprir integralmente um acordo de não persecução penal, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Então, se cumprir, extinção da punibilidade será decretada. Vamos agora a uma questãozinha muito interessante. Olha só aqui. Então, nos termos estabelecidos pela resolução, o acordo de não persecução penal não se aplica na seguinte hipótese. Letra A, se não for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. Letra B, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, inclusive sem insignificantes as infrações penais pretéritas. Letra C, ter sido o agente beneficiário nos últimos 6 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Letra D, nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, ou ainda nos crimes praticados contra a mulher por razões de condição do sexo feminino em favor do agressor. Então, pessoal, como eu sempre falo, 2 formas de você saber a resposta correta dessa questão. Primeira, voltando a alguns minutos no vídeo aqui, tá certo? Fazendo uma leitura, é claro, ou também adquirindo o caderno de questões inéditas, tá? Um caderno, aliás, tem muitas questões inéditas dessa resolução nesse caderno de questões, tá? Inclusive com outros pontos, outros artigos importantes que eu não citei aqui. Por isso que o caderno é complemento dessas aulas, essas aulas é complemento do caderno de questões, tá? Então, primeiro link da descrição, você consegue ter acesso a esse caderno. Eu vou te colocar aqui, inclusive, 140 questões aí para você nesse caderno, mais de 60 questões inéditas, tá bom? Que você pode aí treinar várias vezes, inclusive, que é o que eu recomendo. Fazer e refazer mais que uma vez, tá certo?
se inscreve no canal para continuar recebendo esses vídeos até o dia da sua prova. Agradeço a presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.